Boa noite, boa noite. Estamos aqui nessa santa expectativa deste domingo, dia do Senhor, pós-Natal. Hoje, que celebramos na liturgia o dia da Sagrada Família. Esse domingo não poderia encerrar de outra forma, senão conosco aqui. E hoje vamos falar de processo. Isso, não vamos falar só sobre propósito, mas vamos falar sobre processo que nos levam ao nosso propósito. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Família de fé, receba o meu abraço, receba o meu Feliz Natal a todos vocês. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa, último domingo do ano de 2021, e esse domingo o Senhor nos promete algo muito especial. O Senhor vai nos formar, o Senhor vai nos levar para a casa dele. Quando nós entendemos que nós estamos no processo, nós entendemos que nós estamos entrando na casa do oleiro. E entrar na casa do oleiro é ser formado por ele, é sentir a mão do oleiro pesar, é sentir o toque do oleiro na alma, é perceber que o oleiro está de olho em nós. Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda nesta noite maravilhosa em que nós vamos ser conduzidos à casa do oleiro. Boa noite, Edilane, boa noite, família de fé, boa noite, povo querido, povo amado de Jesus, Maria e José. Que bom estarmos juntos nesta noite. Saudade do pessoal aí, pessoal da comunidade também chegando. Boa noite, Camila, boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Sônia, boa noite. Que delícia, gente. Enquanto eu vou acolhendo o pessoal, eu quero que você me ajude a divulgar essa live. Mande para os seus contatos, mande para os seus amigos e fala assim: olha, o nosso domingo não vai ser encerrado de qualquer maneira. O nosso domingo será encerrado na presença do Senhor. Por isso, chame todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu quero saber de onde você é, qual cidade você é. Vai falando aí o nome da sua cidade, de qual região, Brasil, fora do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, de onde você é. Vai dando aí pra mim os sinais de onde você é, de Alfenas, né? Boa noite, Andréa Frois, que saudade de você. Gislane Cruz chegando também. De onde você é? Coloca aí pra mim qual cidade. Leila, Deus abençoe. Atibaia, São Paulo. Olha, gente, duas de Atibaia também. A Isa e a Andresa Machado, Sumaré, que bênção, que bênção. Sumaré, Aline, Poços de Caldas, a Aline aqui da nossa grande Alfenas, Minas Gerais, coisa linda. Vem, vão mesmo, olha só, Valmir, isso mesmo, né? Deixa eu colocar meu óculos aqui, gente, que eu vou pra mim enxergar uma beleza. Adriana, Santo André, São Paulo. Adriana, final de janeiro eu vou estar aí na tua cidade. Cruzeiro, Flaviane, Salvador, Bahia. Boa noite, Gislaine. Boa noite, povo amado de Jesus, Maria e José. Santo Antônio do Amparo, Itutinga, Minas Gerais. Eita glória, hein, Elizabeth? Santo Antônio do Amparo, olha só. Santo Antônio da Patrulha, gente. Carvalhópolis, olha quanta gente. Conceição da Aparecida, mais conhecida como Barro Preto, né? As mulheres de Atibaia despertam, estão com tudo, isso mesmo, hein? Que maravilha. Franca, São Paulo, que maravilha. Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, olha que coisa de maravilhosa, gente. O povo do Rio de Janeiro também tá aqui. Lorena, São Paulo, que maravilha, gente. Pessoal da região de São Paulo, eu sei que São Paulo é muito grande, né? É bem, vamos dizer assim, é bem distribuído tudo. Mas no último domingo do mês de janeiro, eu estarei lá na cidade de Santo André, numa tarde, num dia, eu acho, para mulheres, gente. Então, quem é da região de São Paulo aí, tiver animado, vamos para lá, vai ser bênção de Deus, final de janeiro, último domingo de janeiro. Três Corações, Lavras, olha que maravilha, gente, que coisa mais linda. Povo amado, então, enquanto vocês vão mandando, comunicando o povo aí que nós estamos ao vivo nessa live maravilhosa sobre processo, perdões, olha a Rosana de Perdões, que maravilha. Enquanto vocês vão avisando o pessoal, mandando aí pro pessoal que nós estamos ao vivo, quero dizer a todos vocês, né, que hoje encerra
as inscrições para a segunda turma do curso Ordena-te para quem tu amas. Quem deseja se inscrever ainda dá tempo, é até as 23 horas e 59 minutos. Depois disso, o carrinho vai fechar. Mas enquanto isso, dá tempo de você fazer a sua inscrição e vir fazer parte conosco deste curso maravilhoso que tem ajudado e abençoado tantas pessoas, amém? Vamos dar início então à nossa live. Enquanto isso, dá tempo, você pode ir enviando aí para as pessoas. Paraná, gente, olha só! Paraná, Mônica, Rio de Janeiro, Mônica querida, né? Que maravilha, gente. Olha quanta gente maravilhosa aí nessa live, toda especial de pós-Natal, né? Ainda estamos no Natal, gente. Ainda estamos nas oitavas de Natal, então nós ainda estamos celebrando o Natal. Nós sabemos que o Natal é uma data tão importante que não se celebra num dia. É como se ainda continuasse sendo o dia do Natal há 8 dias, né? Então, nós ainda estamos celebrando o Natal e ainda estamos nessa atmosfera, né? Nesse movimento da presença do Deus vivo que se encarnou e está no meio de nós. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Vamos dar início, então, à nossa live, não vamos perder tempo, porque à noite o Senhor tem muito para falar conosco. Nova Lima, Minas Gerais, Adriana. Deus abençoe. Que maravilha, que maravilha. Vamos então dar início? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, quero apresentar a Ti cada pessoa que nesta noite se une a nós nesta live. Muito mais que partilhar a Tua palavra, nós desejamos que o Senhor hoje dê a essas mulheres, a esses homens, uma experiência contigo. Senhor, eu peço agora que o Teu Espírito venha de encontro ao coração, à realidade que cada irmã minha vive nesta noite. Eu rogo agora que a presença do Teu Espírito seja agora, Senhor Jesus, real no coração, nos pensamentos dessas minhas irmãs, desses meus irmãos que oram comigo nesta hora. Pai, eu sei que quando o Teu Espírito movimenta, ninguém fica parado. Eu sei que quando o Teu Espírito vem em nosso encontro, nós não conseguimos ser as mesmas pessoas. E é isso que eu peço nesta noite sobre este povo que ora comigo. Que o Teu Espírito venha movimentar a vida deles. Que o Teu Espírito venha provocar o coração desses meus irmãos a se abrirem para acolher a novidade que vem do alto. Eu peço agora, Senhor, assim como o Teu Espírito entrou na sala de cima e ocupou o coração de todos os apóstolos e aquele povo que estava reunido, eu rogo agora que o Teu Espírito ocupe o coração desses homens, dessas mulheres que oram comigo nesta hora. E que eles possam ter uma experiência forte da presença do Teu Espírito no coração deles. Senhor, nós sabemos que ainda há uma atmosfera muito forte espiritual do nascimento de Jesus. A presença santa de Jesus, do Deus menino. Mas é o Espírito que convence. É o Espírito que convence de que nós somos filhos. A palavra vem dizer isso para nós. É o Espírito que vem nos convencer, é o Espírito que vem nos amansar, é o Espírito que vem penetrando e entrando nas nossas entranhas e trazendo vida aonde já está morto, trazendo esperança aonde já não tem mais força, trazendo vigor aonde já está tendo somente abatimento. Por isso eu rogo agora que o Teu Espírito venha trazendo este renovo espiritual e humano no coração desses meus irmãos. Que a presença do Teu Espírito venha agora, Senhor, trazendo esse movimento que faz vida, que faz, Senhor Jesus, a esperança nascer, a esperança brotar. Espírito Santo de Deus, retire do meio de nós, retire do nosso coração
todo espírito de abatimento, todo espírito de medo, todo espírito de dúvida, todo espírito de incerteza, e traga ao coração desses homens e dessas mulheres a certeza de que é o Senhor que nos movimenta nessa noite. Nós não nos reunimos aqui à toa, nós não estamos aqui à toa, mas é o Senhor que age em nós. É o Senhor que convida, é o Senhor que provoca a atenção, é o Senhor que manda sinais. Entra, vamos orar, vamos estar juntos. Senhor, há almas aqui nesta live, há mulheres, há homens nesta live que têm uma sede de Ti, profunda, uma sede de Ti. E é o Senhor que vem agora saciar toda inquietude, todo coração inquieto, todo coração, Senhor Jesus, que está cada hora de um jeito ocioso, uma hora bem, outra hora mal, outra hora bem, outra hora mal. É o Senhor que traz a graça do equilíbrio, é o Senhor que traz a graça do vigor, é o Senhor que traz a graça da estabilidade. Nada mais nos traz estabilidade senão a Tua presença. Eu quero agora, Senhor Jesus, profetizar na vida deste povo que ora comigo. A estabilidade no coração, a estabilidade emocional e a estabilidade física, que provém da Tua voz, que provém do Senhor, que provém do Teu movimento, Senhor. Eu rogo agora a estabilidade que esse povo precisa. Quantas pessoas que celebraram o Natal, quantas pessoas que viveram e que tiveram um Natal maravilhoso, mas que parece que agora à noite vem um desespero, vem um coração que se angustia. Senhor, Tu és o Deus da esperança, por isso atinge o coração deste povo e arranca, Senhor Jesus, arranca do coração deles todo e qualquer tipo de abatimento. Tu és o Deus da vida e quando o Teu sopro vem, não há quem segura. Não há casa que segura, não há janela fechada que segura, não há porta que segura. Quando o Teu sopro vem, ele vem de encontro à nossa alma, ele vem de encontro ao nosso coração, ele vem de encontro à nossa vida interior. E eu peço, Senhor, que nesta noite o Teu movimento, o movimento do Espírito, venha dos quatro cantos desta terra e venha provocar no coração, na vida de cada mulher que ora conosco este renovo, em nome de Jesus. Senhor, não permita que ninguém que fique aqui conosco nesta live, nesta noite, não permita, Senhor, que ninguém saia desta live do mesmo jeito que entrou. Para a Tua glória, para o Teu nome, Senhor Jesus, nós profetizamos que o Senhor venha agora rompendo em fé, rompendo tudo aquilo que tem sido barreira e tudo aquilo que se levantou, para que esses nossos irmãos pudessem estar hoje tão abatidos assim. Toda palavra mal proferida, toda maldição que vem rondando a vida deste povo, vá agora aos pés da cruz de Cristo em nome de Jesus. Pela força da encarnação, pela força do Cristo encarnado, eu rogo agora que todo e qualquer tipo de maldição que vem, Senhor Jesus, vindo de gerações passadas, que vem agora sendo quebrada pela aliança nova que Cristo nos dá no seu nascimento. Eu rogo agora a intervenção, eu rogo agora, Senhor, a Tua intervenção sobre este povo, sobre toda a palavra lançada e que tem travado a vida de tantos, que tem paralisado a vida de tantos. Palavra, Senhor Jesus, que tem feito deles escravos, porque o Senhor nos fez livres. O Senhor nos deu a liberdade na cruz. Senhor, pela força da encarnação, eu rogo agora a libertação sobre todas essas pessoas que oram comigo. E que haja, Senhor Jesus, uma libertação profética agora na vida desses meus irmãos. Pela força do Cristo encarnado, pela força do Deus vivo encarnado em Jesus, numa manjedoura, eu peço agora que este movimento seja na vida desses meus irmãos, que assim como Cristo veio inaugurar uma nova aliança, esses meus irmãos possam experimentar um novo tempo em suas vidas. Eu rogo agora, Senhor, que não seja palavras que dominem a vida e nem a família dos meus irmãos. Que nenhuma uma palavra mal proferida pelos nossos antepassados, avós, bisavós, tataravós, pais, mães, tios, que nenhuma palavra seja mais forte, Senhor, que a Tua palavra. A Tua palavra é de vida eterna, a Tua palavra é de restauração. Por isso agora, Senhor, se encerra na manjedoura, na Tua manjedoura,
tudo aquilo que foi lançado contra esses homens, contra essas mulheres. Que ninguém fique parado, mas que pela força do teu Espírito, todos esses homens, todas essas mulheres possam ter um movimento de encontro, um movimento de restauração, um movimento de vida, um movimento de esperança, um movimento de encontro pessoal contigo. Eu vejo isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento de oração muito forte. Pessoas tentando sair, pessoas tentando se libertar e não conseguindo ir. Pessoas tentando fazer coisas e não conseguindo sair do lugar. Eu quero profetizar em nome de Jesus e para a glória dele. Pela força do Cristo encarnado. Pela força do Deus encarnado. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem paralisado a tua vida, que foi lançado contra você, que foi lançado contra a tua casa. Porque é assim que você se vê, a tua casa parece que vai e não vai. Você dá 2 passos para frente e 3 para trás. Em nome de Jesus agora, caia por terra, pela força da encarnação de Jesus, pela força dele, da face de Deus que se fez homem no meio de nós, para a nossa salvação, para a nossa remissão. Em nome de Jesus, receba essa libertação. Receba essa quebra de maldição. Receba agora tudo isso que foi lançado contra você, mas que agora Jesus, quando vem encarnado, quando vem em forma de homem, ele rompe, ele quebra, porque você não veio, você não nasceu para estar aprisionado a nada e nem a ninguém. O Senhor te fez para uma vida, o Senhor te fez para ele, então ninguém tem a força de paralisar você. Ninguém pode te parar e ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Esta noite, esse domingo, não começou de qualquer jeito. O Senhor já tinha um propósito para você. O Senhor já tinha estabelecido um encontro. Estava o teu nome na agenda de Deus. Esta é a noite que eu vim para quebrar todo e qualquer tipo de maldição lançada contra a tua vida. E é ele que estabelece, é na agenda de Deus que estava anotado o teu nome, é na agenda de Deus que estava anotado esse movimento espiritual sobre a terra. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse disso, receba isso em nome de Jesus. Isso não vem da minha parte, mas isso vem da parte dele. Isso provém das coisas celestiais. Isso provém da vontade do coração de Deus para a tua vida. Então receba e diga: isso é para mim. Se o meu nome estava na agenda de Deus, se Deus tinha uma programação para me tocar, para me curar, para quebrar toda maldição, eis-me aqui. Senhor, eu recebo isso em nome de Jesus. Tome posse, acolha esse movimento do céu sobre a terra, acolha esse movimento de Jesus que vem restaurar a tua casa, que vem restaurar a tua família, tudo aquilo que foi lançado, palavras que foram semeadas na tua vida agora, é como se Cristo arrancasse pela raiz e jogasse isso fora. É como se Cristo arrancasse pela raiz e mandasse isso embora. Por quê? Porque isso não faz parte de você. Isso não faz parte da tua história, isso não faz parte da tua família. Você veio porque Deus quis. Você é um projeto divino e não há projeto divino fracassado. Há projeto divino com sucesso, com prosperidade. Não houve nada que Deus falou: eis que eu vou fazer, e que não deu certo. Deus não é um Deus de teste. Deus é um Deus que tudo que ele põe à mão, tudo que ele faz prosperar. Você, a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida emocional, a sua vida financeira, não foi um teste de Deus. Tudo que Deus criou em você, ele já sabia que ia dar certo. E se por alguma coisa, se por algum motivo, se por alguma outra situação, isso veio travar, isso veio bloquear o projeto de Deus na tua vida, receba agora em nome de Jesus, pela força do Cristo encarnado, pela força de Jesus na manjedoura, pela força do Cordeiro que se fez homem, pela força do verbo, pela força do evangelho de São João que diz: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, pela força da encarnação, em nome de Jesus, receba essa libertação agora, em nome de Jesus e para a glória dele, que o teu coração tenha uma experiência com essa força sobrenatural que só Jesus é capaz de nos dar. Ninguém mais é capaz de fazer por nós aquilo que só ele pode fazer. Só ele pode. Só Jesus podia nos salvar. Só Jesus poderia vir e nos arrancar das mãos do inimigo. E ele fez isso.
Por isso, minha irmã, não duvide do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Apenas receba essa oração, toma posse, diga para o Senhor: eu creio naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, na vida da minha família. Eu creio que o Senhor não só inaugura um ano novo, mas o Senhor inaugura um tempo novo na minha vida, para a glória de Deus. Declare isso. Não é um ano novo que começa, mas é uma etapa nova na minha vida com o Senhor. Declare isso. Profetiza isso para você mesmo. Levanta a sua mão direita como um homem, uma mulher que hoje é abençoado pelo Senhor. Levanta a sua mão direita como alguém que toma posse e diga: isso é para mim, eu recebo. Se posicione em oração agora, esteja onde você estiver e declare: eu recebo isso em nome de Jesus. Não é um ano somente que se inicia, mas é uma nova etapa na minha vida. O Senhor rompeu, o Senhor quebrou os grilhões que me aprisionavam. Levanta a sua mão direita comigo e declare isso da onde você está, na sala da tua casa, na cozinha, no seu quarto, aonde você estiver. A sua família, preste atenção no que eu vou dizer. Talvez você está vivendo uma fase difícil, mas essa fase não é eterna. Eu já dizia isso várias vezes. O deserto não é lugar de morada. O deserto é lugar de passagem. E se você está passando pelo deserto, se você está passando por fases difíceis, eu quero te lembrar, você está só passando. A tua casa não é aí. O Senhor não te fez para morar aí. O Senhor tem um lugar para você. O Senhor tem lugar para você. Receba isso em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Assuma para você. Assuma para você mesmo. Eu sou o alvo da graça de Deus neste dia 26 de dezembro de 2022. Eu sou o alvo da graça de Deus. E se para Deus havia um tempo em que Ele iria tocar na minha vida, este dia chegou, a hora chegou, numa hora improvável, em meio a uma noite. Amém. Glória a Deus. E eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém. Eu tomo posse por vocês, eu tomo posse por aquilo que Deus tem para mim. E eu sei que Ele tem coisas extraordinárias, maravilhosas para a minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu penso assim, gente do céu, eu já vi tanta coisa do Senhor. Ele diz: você não viu nada, porque eu sou um Deus inesgotável. Eu não me esgoto de dar graças e bênçãos. Veja, Deus não tem limite para nos surpreender. E eu quero dizer para você, tem muita coisa de Deus vindo para nós ainda. Provações, tribulações, mas vitória. Vitória, meus irmãos. Vitória, celebra isso no teu coração. A tua vida não é só sofrimento. A tua vida não é só prova. A tua vida também é vitória. Porque você é um cristão. Você é um filho de Deus amado por Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então na nossa noite maravilhosa, extraordinária de hoje. Enquanto você vai divulgando, mandando aí para as pessoas, para que mais pessoas possam vir e participar conosco dessa live maravilhosa sobre processo. É isso mesmo, o processo. Gente, e quantas vezes quando nós ouvimos essa palavra, e eu estou no processo, quando alguém fala isso, o que a gente já traz na nossa memória? Meu Deus, está passando por dificuldade. Meu Deus do céu, aquele ali tá passando por perrengue. Quando nós ouvimos essa palavra, né? Eu tô no processo. Processo de quê? Processo de santificação. Tá difícil, o Senhor tá me provando, o Senhor tá me testando, a mão de Deus tá pesando sobre mim para me formar. E quando a mão de Deus vem, a mão de Deus vem para endireitar. Então entenda, eu queria que nós já começássemos entendendo algo aqui sobre processo. Veja só, processo. Veja só, quando eu entro num processo, eu entro, é como se você pudesse entender melhor isso, dizendo assim, eu entro para a casa do oleiro. Quando Deus me mostra a porta e fala assim, venha, entra aqui, é como se Deus falasse para você, eu não vou deixar você para trás. Processo, quando você entra num processo, é sinal de que Deus está pondo a mão na sua vida. E ainda que Deus coloque a mão para te corrigir, é porque Ele não te quer para trás. Você está andando junto, alinhado com Ele. Mas entenda uma coisa, a nossa vida é feita de processos, etapas.
E no processo que saímos do lugar, a partir do momento que eu declaro isso, que eu assumo isso para minha vida, eu estou vivendo um processo. Um processo de quê? De conversão. Um processo de adaptação. Um processo de aceitar que eu preciso de mudança. Um processo de aceitar que eu preciso tomar uma decisão. Porque até então, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto a gente reluta contra tudo isso, a gente só vai enfraquecendo. Enfraquecendo nas nossas ideias, enfraquecendo nos nossos afetos. Nós vamos ficando pessoas cansadas e abatidas porque a gente não aceita que nós estamos num processo. Por quê? Porque a gente quer tudo assim. Nós somos, e eu quero dizer para vocês e chamar a atenção de todos vocês que estão aqui comigo. Por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos num tempo onde nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos esperar. Nós não sabemos o que é espera. Nós queremos tudo para agora, porque espera dói. Na verdade, espera não dói. A espera nos forma. Eu já disse isso também aqui em outras lives. A espera, ela nos forma para algo. E entenda uma coisa, muitas das vezes a gente não toca na promessa, a gente não toca no nosso processo, porque a gente não soube passar. A gente não soube passar. A gente não soube viver a espera. Então, Deus não vai entregar nada para nós se a gente não tiver, no mínimo, disposto a passar por a espera. Pode anotar essa daí. Pode anotar essa daí. Porque às vezes você está esperando, presta atenção, às vezes você está esperando muita coisa. Está esperando um amor, está esperando um trabalho, está esperando o livramento de uma dívida, o pagamento dessa dívida, né? E você está pedindo para Deus, Deus faz na minha vida, Deus realiza na minha vida, Deus organiza a minha vida, Deus. Só que você está pulando processos. Você não está agindo de uma forma honesta para com Deus. Deus conhece teu coração. Você pode enganar a mim, você pode enganar um monte de gente. Presta atenção. Você pode enganar um monte de gente. Mas a Deus você não engana. A Deus você não engana. Então você precisa entender que o processo, ele anda junto com a espera. E o processo te forma para tocar na sua promessa. Ninguém alcança uma vitória de uma hora para outra. Ninguém faz assim e já alcançou tudo o que queria na vida. Não existe isso. Nem Deus fez isso. Presta atenção, quando nós, lá no livro de Gênesis, pecamos contra Deus, entra comigo no mistério, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós pecamos contra Deus, lá no livro de Gênesis, Deus não nos deixou. Deus não nos abandonou. O que ele fez? O que Deus fez? Deus mandou profetas. Deus mandou profetisas. Deus foi preparando um caminho. Deus colocou a humanidade dentro de um processo. Para que a humanidade pudesse então receber quem? Jesus. O Deus que se encarnou. Depois que você então vê isso, você vê que Jesus fica o quê? 30 anos. Dentro de uma casa, trabalhando, ocupando, aprendendo um ofício, fazendo o que precisava ser feito, junto com Maria e José. Após a idade adulta, Jesus começa uma vida pública. Olha o processo, olha o processo. Depois dessa vida pública, Jesus então começa a anunciar o reino de Deus. Depois que ele anuncia o reino de Deus, ele começa a ser perseguido. Olha o processo. Depois disso, o que Jesus experimenta? Além da perseguição, Jesus então experimenta ele ser preso, julgado e ser crucificado, morto, quando ele desce à mansão dos mortos. Presta atenção, ele desce lá e joga limpo com o demônio. Eis que o Deus vivo desceu na mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. E quando então Jesus desce, ele liberta todos os justos que estavam ali aprisionados. E veja, o Espírito Santo veio depois de 50 dias que Jesus havia ressuscitado. Olha o processo. Veja se Deus fez tudo isso para que a gente pudesse conhecer os três. Que dirá, meus irmãos,
Nós, de uma hora para outra, vamos conhecer tudo de Deus, vamos saber tudo da vida, vamos entender tudo da vida e já vamos direto para a eternidade. Não, não, não. O que Deus mais quer de nós é que a gente confie nele no processo. Que a gente esteja ao lado dele, que a gente esteja com ele no processo. Eu não sei o que você está vivendo no hoje. O que eu sei é que Deus está nos formando. O que eu sei é que a mão de Deus está nos endireitando. Aqueles que deixam, claro. Endireitando para ele. Todo o processo que Deus nos leva a viver é para que eu e você nos tornemos parecidos com ele. A finalidade de todo o processo é que a gente encontre a salvação que Jesus já nos deu. Veja só, alguns processos que nós vemos na Bíblia, que são processos muito dolorosos, que muitas pessoas viveram. Eu queria trazer alguns aqui para vocês. Abraão e Isaac. Quem foi Abraão? Gente, Abraão foi um homem que Deus apareceu para ele. Não se tinha uma escritura para ele pegar. Certo? Não tinha um pergaminho, não tinha nada. Era um colóquio com Deus. Deus falava com o homem. E aí Deus fala para ele: sai da tua terra, vaza, vai embora daqui, porque eu vou cuidar de você. Um homem que acreditou naquilo que Deus falou com ele, ele largou tudo e ele foi. E no meio daquilo tudo, Deus falava para ele: conta para mim as estrelas, conta, Abraão, meu filho, conta, eu quero que você conta, quantas estrelas tem no céu. Abraão olhava e falava: eu não consigo contar. Ele falou: pois é, esse é o número da descendência que eu vou te dar. Só que cadê, gente? Não tinha filho. Que descendência? Da onde? Pai amado, pai querido, da onde? Da onde virá? A minha esposa tá cada dia mais velha, tá linda, uma diva, né? Sara era linda, maravilhosa, esplendorosa, era uma mulher assim de chamar de parar o trânsito, né? Mas cadê? Abraão, então, ele entra num processo de purificação na fé. Eu quero ver. Eu vou te dar uma nação, Abraão. Eu vou te dar um povo, vou te dar uma descendência. O meu filho virá da tua descendência. Mas você precisa pagar um preço. Você precisa pagar um preço alto por isso. E eu vou te testar. E Abraão é testado no tempo, que para mim é o pior processo que existe. É o tempo. Porque você vê tudo acontecendo na vida dos outros. Você vê tudo acontecendo na história dos outros. Mas na tua vida, cadê? Cadê, meu Deus? Aonde que tá essa promessa? Aonde que tá que eu não vejo? Foi isso que Abraão passou. Abraão foi testado no tempo. No seu tempo. Os anos entraram, os anos foram chegando. E cadê Abraão? Gente, quando os homens aparecem para Abraão, e ali a palavra de Deus eu já trouxe para vocês falando sobre isso. Quando Abraão vê aqueles 3 homens vindo na sua direção, e ele percebe que quem vinha? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Abraão vem, ele se lança no chão. Veja, Sara escuta a conversa que eles têm. Sara dá uma risadinha. Por que Sara ri? Porque Sara fala assim: cara, como que eu vou ter um filho deste homem? O homem já tá velho, o homem não levanta nada, o homem não faz nada. Como é que nós dois vamos ter um filho? Naquele tempo não existia Viagra, não existia essas pílulas mais loucas que o Batman, que hoje desenvolve para os veados ficar tudo safado sem vergonha. Veja que Sara, ela está na Bíblia, gente. Tem uma live sobre propósito que eu falo sobre Abraão. Depois vocês correm o olho lá, que eu não vou entrar nessa live de novo, não. Veja que Abraão, então, ele é testado em tudo, até no seu corpo. Para que o propósito fosse cumprido. O processo deste homem, gente, é provado na íntegra. Quando essa criança nasce, quando Abraão, então, fica ali feliz com essa criança, Isaac, Deus fala para ele: me dá o teu filho. Preste atenção, Deus fala para ele: me dá o teu filho para mim.
Abraão podia muito bem, gente, ter preparado algo ali perto, mas não, ele vai para o monte, ele vai para o lugar alto, porque no lugar alto era o lugar das oferendas, de entregar a Deus, de falar com Deus, e ele foi, e ele leva o filho dele, ele passa 3 dias andando ao lado do filho dele. Isso daí para mim, se não é processo de purificação, de confiança, de abandono, eu não sei o que é. Veja, Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas Deus, no meio do processo, apenas quis provar Abraão. Abraão não entregou Isaac, porque no momento crucial, Deus mandou a ovelha. Deus mandou o cordeiro. E foi sacrificado o cordeiro. Veja, Abraão, então, ele entra num processo de confiança. Deus não vai me deixar. Deus não vai me abandonar. Veja, Abraão, toda a história da igreja, a igreja o reconhece como o pai da fé. Vamos falar de José do Egito, que também já falei de uma live sobre ele. Qual o processo de José, gente? O processo afetivo. O José do Egito foi ferido nos afetos. Foi aqui, ó. Pá, pá, pá. Gente, José do Egito foi vendido pelos irmãos. Ele foi lançado dentro de um buraco pelos irmãos. Depois foi vendido por eles por um preço de banana. E preste atenção, ele foi roubado dos seus pais. Ele não teve tempo de despedir dos seus pais. Ele foi levado por um lugar. Por quê? Por quê? Porque o propósito de José do Egito estava no Egito. Se José tivesse continuado junto com o pai dele, ele não tocaria na promessa. José não tocaria na promessa se ele não tivesse ido para o Egito. E talvez foi de uma forma dolorosa? Foi. Foi de uma forma doída? Foi. Abraão foi pelo tempo, José foi pelos afetos. Só que José passa por tudo isso e continua com Deus, fiel a Deus. Não sai daquilo que Deus havia colocado no seu coração. E ele passa então a ser de escravo de um rapaz que havia sido vendido para ser um governador. Abaixo do faraó só tinha ele. Veja, quando o propósito é muito elevado, quando o propósito é muito grande, o processo é muito dolorido. E ninguém quer entrar. Quando às vezes a gente vê alguém falando de Deus, quando a gente vê alguém bem sucedido, num carrão, numa casona, com um corpão, gente, a gente não faz ideia o que aquela pessoa paga para poder ter aquilo. A gente não faz ideia o que aquela pessoa passa para poder ter aquilo. Outro dia, né, teve uma live que eu tava vendo de uma psicóloga, né, e ela dizia assim, no meio da live, ela dizia assim, gente, vocês acham que é fácil ficar bonita assim o tempo todo? Ser bonita dá trabalho. E aquilo me provocou. Eu falei, gente, pior que é verdade. Porque às vezes a gente acha assim, é bonita, não é só bonita. Não, ela é bonita porque ela também passa por um processo, né? De se cuidar, de não comer qualquer coisa, de não deixar qualquer coisa entrar no seu corpo, né? De dormir bem, como ela mesma dizia, que para ela é muito importante o sono. Então ela fazia jus de dormir bem, de estar bem, porque era o preço que ela pagava. E às vezes a gente quer sentar no pudim, gente, melhor, a gente quer sentar na gelatina bem fresquinha e é só balançar. Bem fresquinha. Pra que sofrer? Quero tudo, Deus, quero tudo. Gente, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Hoje eu queria falar sobre propósito, mas Deus falou não. É o último domingo do ano e eu quero que as pessoas acordem para a vida, porque 2022 não pode ser, não de maneira nenhuma, como qualquer outro ano que foi para trás. Ele é único e ele não vai voltar. 2022 não vai voltar e você precisa fazer a diferença na sua vida. Você precisa fazer a diferença na sua vida. Você não pode entrar achando que vai ser como todos os anos. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Há um processo que você precisa assumir. Eu vou passar por ele. Você quer melhorar a tua intimidade com Deus? Você vai ter mais tempo para Deus.
Você quer ser uma pessoa melhor? Você vai começar a estudar, você vai começar a ouvir gente boa, você vai parar de perder tempo nesse TikTok, você vai parar de perder tempo nesses reels aí da vida, do Instagram, você vai parar de perder tempo de ficar vendo videozinho de Facebook. Para com isso e começa a ver pregação, começa a investir na leitura dos seus livros, começa a investir na palavra de Deus, desenvolve o teu intelecto. Comece a trabalhar nisso, porque, gente, não dá pra ficar só murmurando, pelo amor de Deus. Não dá. Nós precisamos então acordar para a vida. Por quê? Porque tem um processo a ser vivido. Há um processo a ser vivido. Nada cai do céu de mão beijada. A única coisa que caiu do céu foi Satanás, foi Lúcifer, que foi expulso do céu. Ele caiu do céu. Nada mais caiu do céu. Há um ditado, né, que às vezes a gente escuta: nossa, fulano caiu do céu, eu faço o nome do Pai na mesma hora. Por quê? Porque a única coisa que eu sei que caiu do céu foi Lúcifer. Só ele caiu do céu. O resto tudo foi feito com um processo muito dolorido. Todas as pessoas, todas elas que eu conheço, que vêm da parte de Deus para me ensinar alguma coisa, todas elas passaram por um processo doloroso. Ninguém teve nada de mão beijada. Presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Eu fiz um propósito para mim e já tem um tempo, já tem 3 meses que eu tô na pegada. Por quê? Porque eu quero, em nome de Jesus, em 2022, chegar no peso que eu determinei pra mim. E eu não tô de brincadeira. Eu não estou de brincadeira. E eu vou chegar. Vocês vão ver. Vocês vão ser testemunha disso. Vocês vão ser testemunha disso. Não é só no peso, é em muitas outras coisas que eu quero na minha vida mudar. Mas eu preciso entender que é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu não resolvo uma coisa de uma hora para outra. Há mudanças que nós precisamos alcançar na nossa vida que precisa ser assim, ó, gradativo. Voltando aqui para a palavra. Processos, então, meus irmãos, eu queria que vocês anotassem isso. Processos, eles são, então, aliados e não nossos adversários. Quando eu entro no processo, eu não estou entrando num campo de batalha contra algo, mas eu estou entrando dizendo: eu estou num processo de mudança, assumindo, eu estou nele e ele está em mim também. O processo nos leva para o plano de Deus. O segredo de grandes sucessos, de grandes pessoas bem resolvidas na vida, de grandes mulheres, de grandes homens, de pessoas famosas, seja dentro da igreja ou seja dentro de um mundo secular. Não pense que eu estou falando só de gente de Deus, eu estou falando do mundo no modo geral. Quem é bem sucedido, quem é bem resolvido, paga um preço alto. Sabe que precisa viver um processo. Sabe disso. Sabe disso. E às vezes nós não estamos dispostos a isso. Um dia, há pouco tempo, eu fui questionada. Todo mundo aqui sabe que eu sou missionária, sou consagrada de uma comunidade e eu fiz um compromisso de pobreza, castidade e obediência, de viver uma vida mais simples. E aí um dia uma pessoa disse assim pra mim assim: e se você fosse rica? E se você tivesse muito dinheiro? Você está disposta a ter muito dinheiro? Para você ajudar muita gente? O que você ia fazer? Como que seria a tua vida? Eu disse assim: olha, eu nunca pensei porque eu não vivo disso. Eu não vivo assim, e se? Não, meu negócio é o agora, é o que tá acontecendo, é a vida real. Eu não fico muito de ilusão não, gente, porque eu não posso, de verdade, eu não tenho tempo para isso. Mas essa pergunta me fez questionar muita coisa dentro da minha vida. Eu disse assim: será que eu tô preparado para isso? Uma das coisas que eu prezo, que eu gosto muito, é de ter o meu momento aqui na minha casa com a minha família. E uma pessoa muito rica tem que ter segurança, tem que ter carro, tem que ter carro blindado, tem que ter gente. Uma pessoa muito rica tem isso, né? E eu fiquei pensando: nossa, mas eu ia perder minha liberdade. E aí eu fiquei olhando, né? Caí na bobeira de olhar a vida desse povo. E eu falei: nossa, gente, realmente, eu teria que mudar muito a minha cabeça. Eu teria que mudar muito do lado de fora, do lado de dentro, para eu poder aceitar essa vida. Porque uma pessoa que é muito rica, ela paga um preço também. Ela quase não tem liberdade. Ela não pode fazer o que ela quer. Ela não pode expressar o que ela quer. Ela tem que expressar o que ela precisa.
Veja que é um processo. E às vezes a gente olha e a gente inveja a vida de um monte de gente, mas a gente não sabe o processo que aquela pessoa passa. A gente não sabe. Mas a gente é bom para julgar. Veja que este ano, ao invés de julgar, eu preciso aceitar o processo que eu preciso passar primeiro. Ao invés de ficar querendo a vida dos outros. Ao invés de desejar a vida dos outros. Quanto maior o plano de Deus, maior é o processo que Deus me coloca a viver. E uma coisa que eu pude ver quando se fala de processo hoje nós queremos tudo muito imediato. O que me ajuda a combater, presta atenção, o que me ajuda a combater a esse imediatismo, a tudo pra hora, a tudo pra ontem, eu querer tudo, é a constância. É a constância. Se você é constante, você consegue combater isso. Mas se você não tem o hábito da constância, todo dia, você não melhora. Veja, meu irmão, minha irmã. Muita gente, mas esse é muita gente mesmo, que participa da igreja, que tem movimentos, que participam de retiros, que vão e que estão em todos os retiros. Outro dia, né, eu ouvia isso, né? Muita gente que vai assim em todos os retiros, todos que tem, tá lá, batendo a carteirinha, olha, eu tô aqui, eu tô nesse, eu tô naquele outro. E aí você olha pra ela, você fala assim, mas parece que ela não muda. Ela não muda. Ela tá em todos, ela escuta todos os profetas, ela recebe as profecias mais top das galáxias. Mas eu não vejo mudança na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela quer o imediato. Então ela vai, ela participa, ela se arrepia, ela chora, ela pula, ela roda, ela samba, ela faz tudo. Mas na segunda-feira, ela continua a mesma pessoa, com a mesma mentalidade. E aí aquela oração do domingo, ela acha que vai sustentar ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Presta atenção. A gente é sustentado pelo todo dia. A gente é sustentado pela o arroz e o feijão. Eu tava lendo, folheando uma revista esses tempos atrás, que chegou lá na comunidade, e aí tinha um conto, né? Uma história de um homem que escreveu para um padre dizendo assim, padre, tem 30 anos que eu vou na missa, tem 30 anos que eu participo da Eucaristia. Ele já era um senhor. Ele, desde que eu fiz a primeira Eucaristia, eu vou na missa, eu comungo, e foi falando. Mas eu percebo que eu continuo a mesma pessoa. E aí ele mandou essa carta, o padre, e aí o padre levou essa carta para o conselho lá da paróquia dele, né? E aí nisso, um rapaz disse assim, eu posso falar, padre? E ele disse, pode, claro. Ele levantou e disse assim, eu sou casada com a fulana, já tem 25 anos. Que ela cozinhou pra mim, eu perdi as vezes. Quantas vezes ela fez arroz? Quantas vezes ela fez um cardápio diferente? Quantas vezes ela cozinhou e recebendo amigos, recebendo família? Eu não lembro tudo que ela sabe fazer. Eu não lembro tudo que ela cozinhou pra mim. O que eu sei é que todas as vezes que eu sentava à mesa, eu me fortalecia. Todas as vezes que eu sentava à mesa, eu era alimentado por algo que ela preparava, ela me servia. E eu só estou vivo hoje porque ela me alimentou todos os dias. Fez muita diferença? Não, mas estava dentro de mim. Aquilo ali, gente, quando eu li, eu falei, cara, é isso. Para falar de constância, é isso. É isso. Eu abri a caixinha e uma irmã, não sei se ela tá aí, se ela tiver aí, eu queria que você se manifestasse. Ela me mandou uma caixinha dizendo assim, Danusa, meu esposo bebeu no Natal, bebeu muito. E todo Natal a gente briga, a gente sai no tapa. Só que este ano foi diferente. Este ano eu cheguei em casa, eu disse pra ele, vamos tomar... Ela disse, né, ela escreveu várias caixinhas pra mim. E ela dizendo assim que ela cuidou dele e que no outro dia ele foi capaz de pedir perdão pra ela.
Ela disse assim pra mim, Danusa, sabe o que foi isso? Foi as orações da manhã. Gente, quando eu li aquilo, eu comecei a chorar. Ela disse assim, foi o todo dia. Foi o todo dia. Ela falou, Danusa, eu não fiz promessa. Mas eu não conseguia ficar nenhum dia sem participar das orações. Eu não rezava muitas das vezes junto com vocês no horário, mas eu sempre rezava todos os dias a oração. E eu percebi que aquela oração foi entrando dentro de mim. Isso se chama constância. Constância, espera e processo nos leva ao propósito. Anota isso, anota, porque isso é um grande insight. Talvez você não está entendendo o que você está vivendo, mas olha, constância, espera, processo te leva no propósito. Te leva, vai te levar. Como ela dizia, Danusa, eu preciso mudar a minha família, eu preciso transformar o meu marido, eu preciso mudar ele, mas eu não sei como, e eu aprendi que é doando. E ela dizia que ela estava lendo aquele livro, né? Que eu também já li, já indiquei aqui, e ela disse que foi ele que ajudou ela muito. Regra de vida para mães, como alienar seu lar. E aqui ela disse, Danusa, eu vou mudar, eu vou ser essa mulher que sabe amar, que sabe servir, que sabe cuidar. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a constância, ela andando junto com o processo, daqui a pouco nós vamos estar pondo a mão no nosso propósito, no nosso destino, aonde a gente precisa ir. Aonde a gente precisa chegar. E nós precisamos de todo o nosso coração nos abrir para isso, porque às vezes a gente quer coisas extraordinárias, mas o dia a dia é que faz a nossa vida. Gente, os momentos impactantes são importantes, mas ninguém vive de momentos impactantes. Todo mundo vive da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Todo mundo vive do dia a dia. Ninguém só vive de sábado e domingo, não, gente. Todo mundo vai ter que experimentar uma segunda, todo mundo vai ter que experimentar uma terça, todo mundo vai ter que experimentar uma quarta, entenda isso. Ninguém vive só de sábado, domingo e feriado. Nós precisamos pôr a mão na massa, chamado vida, e a vida é feita de processo. Não tem como você pular etapa, e se você pular etapa, infelizmente você corre o risco a se tornar como aquela mulher de Ló, a mulher dele que olhou para trás. Quem olha para trás, quem não quer entender, eu estou num processo de mudança, eu estou num processo, presta atenção, Ló precisou deixar Sodoma e Gomorra, Ló precisou abandonar aquela cidade, senão ele ia ser morto também. E o que ele faz? O que Deus, a única coisa que Deus pede para ele, não olha para trás. E o que a esposa dele faz? Ela olha para trás. O olhar para trás é o quê? É lembrar a vida que ela tinha. É lembrar as coisas que ela fazia, as amizades que ela tinha. Presta atenção. Ela precisava entender, eu estou num processo novo. Eu estou num tempo novo ao lado do meu marido, com os meus filhos. Aqui eu preciso construir, aqui eu preciso recomeçar. Mas não, ela ficava no saudosismo. Lá a gente tinha amigos, lá a gente tinha dinheiro, lá a gente tinha servos, lá a gente fazia isso, lá. E o que acontece, gente? Ela vira uma estátua de sal. Ela vira uma estátua de sal. E eu quero trazer para vocês isso. Quem fica olhando para trás, quem fica olhando, quem não entra no processo, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, corre o risco de ficar parado. Vira uma estátua. Esse Natal, eu tenho tanta coisa para falar, misericórdia. Mas o nosso tempo tá acabando, né? Esse Natal, eu havia preparado muita coisa legal para minha casa. A minha irmã veio, o Samuel tá mais entendido, né? E eu tinha preparado na ceia, o que a gente ia fazer, tava numa santa expectativa, né? Estávamos já no mercado comprando algumas coisas, porque a minha irmã havia me pedido, né? Vamos comprar junto as coisas, vamos fazer as coisas juntas, né? E eu vejo a minha irmã, quando a minha família só se reúne no final do ano, no Natal. No Natal. A minha família só se reúne no Natal. E aí a minha irmã veio e nós estávamos ali, né? Naquela alegria, naquela euforia. O Ellison também gosta muito de receber visita aqui em casa, gosta muito de receber eles. E nós estávamos ali,
preparando o Ellison, vendo a carne, que ele que sabe comprar, ele que tem o olhar melhor para escolher, né? E ele tava ali, a gente tava ali com o Samuel, de repente o telefone do Ellison toca. Era a irmã dele, dizendo que o pai dele tinha passado mal e que tava indo pro hospital. Nisso, a gente fica sem reação, né? E ela disse, ele está convulsionando. Na verdade, não foi a irmã, né? Mas foi o cunhado. E aí, quando o Ellison saiu, e eu via ele saindo com aquele olhar, tipo assim, o que tá acontecendo? Né? Aquele olharzinho dele, assim, eu não esqueço daquele olharzinho dele. Tipo, sabe, meu pai tá no hospital, véspera de Natal. Tanto pro Ellison quanto para mim é a data mais legal. Eu posso dizer, para mim Natal, eu fico mais feliz no Natal do que no meu aniversário. E quando ele saiu, né, ele foi assim, eu fiquei olhando. E eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí eu esperei ele chegar para ele me contar o que estava acontecendo. E aí ele disse assim, meu pai tá convulsionando de novo. Só que ele não volta. E eles levaram meu pai lá pra dentro. E eu tô aqui fora. E eu dizia pra ele, você quer que eu vou pra aí? Enfim, né? Aí, graças a Deus, uma prima dele chegou. Resumindo. Graças a Deus, o Sozusa tá fazendo um tratamento, né? Descobriram um coágulo na sua cabeça. Ele teve algumas convulsões, enfim. Graças a Deus ele está bem. Mas a noite de Natal, né, que a gente sempre ficava aqui e ficava até tarde conversando, esse ano foi diferente. Esse ano o Ellison foi passar no hospital com o pai dele, esteve lá. A gente colocou o Menino Jesus aqui no nosso presépio, né? E quando ele foi, né, dormir, ele me abraçou e disse assim, Feliz Natal. Eu dizia para Jesus, é um processo novo. É um Natal diferente. Mas eu te peço, não deixe a esperança apagar dentro de nós. Era a única coisa que eu pedia. Que o coração do Ellison, o meu coração, o coração da família dele, da minha irmã que estava aqui, pudesse experimentar. Jesus nasceu. E que nada pudesse tirar isso de dentro de nós. O Ellison foi, dia 25 ele chegou, a gente esperou ele, né? Conseguimos almoçar juntos no dia 25, depois de noite ele voltou para o hospital novamente. Mas veja, foi um processo diferente. Quando eu aceito, porque eu poderia falar, Deus, mas como assim? A gente só se reúne uma vez no ano, né? Eu ainda dizia para ela, isso é uma vez no ano que a minha irmã vem aqui, que a gente se reúne, enfim. Mas, gente, quando eu aceito, né? Meu sogro precisava de atenção, o Ellison precisava que eu simplesmente o acolhesse sem cobrar, sem exigir nada. Quando eu aceito o processo, as coisas fluem melhor. As coisas caem melhor no nosso coração. Veja, quando eu me lembro dessa questão da mulher de Ló, quando eu olho a palavra de Deus e eu lembro dela, eu falo, é isso. Eu não posso ficar olhando para trás. Eu não posso ficar pensando, nossa, meu Natal, eu esperei tanto, preparei tanto, arrumei tanta coisa. Não. Aconteceu como tinha que acontecer. Foi tudo conforme tinha que ser. E graças a Deus hoje o Sozusa está em casa, o Ellison está em casa e as coisas estão fluindo. É isso que eu quero que você entenda. Veja, Salmo 103, versículo 14, eu gostaria que você pegasse esse salmo comigo. Salmo 103, versículo 14. Pega comigo na sua Bíblia. Salmo 103, na Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 102. Se você estiver com a Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 102. Versículo 14, diz assim, porque Ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra do pó
que nós somos. Ele sabe de tudo que nós... Gente, presta atenção. Salmo 103, da Bíblia Ave Maria 102, versículo 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e se lembra do pó que nós somos. Ele sabe quem é a danosa. E Ele não vai deixar que eu entre num processo que eu não vou dar conta. Ele sabe até onde Ele pode me provar. Sabe como eu aprendo isso? Quando eu vejo a vida de Abraão. Quando eu olho a vida de Saul e Davi. Saul foi um homem ungido pelo profeta Samuel. De um dia para o outro ele se tornou rei. Davi viveu um processo lá no campo, cuidando das ovelhas, lutando contra ursos e contra leões. Davi venceu primeiro Golias. Depois ele foi vencendo gradativamente. Davi demorou anos para se tornar um rei. Davi foi formado para se tornar um rei. Então veja que Saul ele perdeu a unção, porque ele não foi preparado. E nem, presta atenção, não é que ele não foi preparado, ele não se preparou, porque ele tinha todo o amparo, ele tinha profetas, ele tinha homens ao seu lado. Por causa da sua ansiedade, Saul era um homem extremamente ansioso, bipolar. Não sabia lidar com a espera. O que Saul vive? A queda. E Davi? Davi vive o processo de ser formado, de ser muitas das vezes humilhado pelos seus irmãos, pelos seus pais. Mas ele não sai do processo. Ele continua. Ele vai. Ele prossegue. E ele chega aonde ele chegou. Veja que Salomão, o seu filho, corre o risco de perder tudo. E sabe por que Salomão não perde? Isso está na Bíblia também. Sabe por que ele não perde? Por causa do seu pai, Davi. Muita gente foi poupada por causa de Davi. A descendência de Jesus é de Davi. Quem é muito provado no processo é porque Deus tem um plano muito grande na sua vida. Guarde isso no seu coração. E 3 lições para a gente poder ir encerrando já, né? Para a gente poder já ir encerrando. 3 lições que a gente aprende quando a gente entra no processo. A primeira delas é que o processo nos molda. O processo ele vem para nos moldar, para nos deixar parecidos com Deus, com Jesus, quero dizer. O processo nos molda, o processo Deus põe a mão e fala: eu vou te forjar, eu vou te formar. Se você não entender agora, eu vou te fazer entender depois. O processo ele faz a gente, ou a gente cresce ou a gente cresce. E as pessoas que não entendem isso ficam paralisadas, viram estátua. Quem não entra no processo vira estátua. Lembre isso, grave isso. Então, a primeira coisa que eu aprendo então no processo é: o processo ele me molda. Ele me santifica, ele me separa para Deus. O processo então, ele permite que o meu coração se torne mais semelhante com o do Senhor. O processo ele não é fácil de ser compreendido. Não é todo mundo que compreende. Não é todo mundo que aceita o processo. Há revoltas contra ele. Eu não aceito isso que eu estou vivendo, eu não admito isso, e aí com certeza você não consegue prosseguir. No processo também eu entendo que Deus, na medida que Ele vai vendo eu andar no processo, Deus vai me promovendo. Presta atenção. Você entra num trabalho, você vive o processo de aprendizado. 3 meses de experiência. Depois daquilo você é o quê? Efetivado. Na medida que você vai andando nas grandes empresas, no mundo corporativo, o que as pessoas fazem? Você vai mostrando a sua capacitação, você vai mostrando os seus dons, você vai mostrando que você tem capacidade. E o que
que a diretoria vai vendo que você tem capacidade. Então, na medida que você vai tendo capacidade, o que eles vão te entregando? Promoções. Então, o processo, ele faz isso na nossa vida. Ele nos promove para o nosso destino. O processo, ele nos promove para o nosso propósito. Ele acelera isso. Na medida que eu me envolvo, na medida que eu me comprometo, na medida que eu vou o quê? Acelerando essa promoção. Outra coisa é o processo me fortalece. E para a gente encerrar, o processo me ensina a confiar em Deus. O processo, ele me ensina que Deus fará. Eu só preciso confiar. No processo eu entendo tudo isso. E se eu não entro no processo, infelizmente eu não saio. Eu não avanço. Eu não evoluo. Eu não vou. Eu quero deixar, pra gente encerrando, eu quero deixar para vocês, espero que vocês tenham anotado e que vocês possam compreender isso. 2022 é o ano do processo. É isso mesmo. É o ano do processo. É o ano que a mão de Deus precisa moldar a vida de vocês. É o ano que vocês precisam progredir. Gente, não dá, em nome de Jesus, não dá para vocês continuarem patinando, sambando no barro. Vocês precisam avançar. Vocês precisam dar passos. Nós estamos aí com o curso Ordena-te para quem tu amas. Quem quiser caminhar mais perto comigo, vem pro curso, ainda dá tempo. Mas nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar aqui no Instagram, nós vamos continuar no YouTube. Eu vou fazer com vocês o direcionamento espiritual todos os dias, tudo que está proposto lá. Outro dia me chamaram e disseram assim para mim: eu vi o teu direcionamento. Nossa, mas você indicou apenas 3 livros para as pessoas lerem? Eu achei que poderia ter um conteúdo melhor. Eu disse assim, E se eu indicasse 10 livros, será que todo mundo iria ler? Eu quero formar um povo constante. Eu não quero formar um povo que no começo do ano vai sair dando peitada em todo mundo, dizendo eu vou arrebentar esse ano, e vai chegar no final de janeiro, tá todo mundo encostando no direcionamento espiritual. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Porque o direcionamento, os livros que foram propostos é pra gente ler de uma forma devagar, mas para que a gente crie constância. Este ano de 2022, gente, ou a gente endireita a nossa vida, ou a gente endireita a nossa vida. Eu não coloquei lá 10, 20 livros para vocês lerem, porque eu sei que vocês não dão conta. E eu não tô subestimando vocês, não. Eu tô dizendo que é verdade. Eu não quero que vocês simplesmente falem assim, eu vou entrar, eu vou trabalhar a minha vida intelectual, eu vou desenvolver a minha vida espiritual, e chega no final de janeiro, vocês estão tudo esgotado. Eu não quero isso, eu quero que vocês firmem. Eu preciso de um povo forte, eu preciso de um povo que aguenta. Ninguém cria músculo de uma hora para outra não, minha gente. Você entra numa academia, no mesmo dia, você entra, olha no espelho, a hora que você sai, você tá do mesmo jeito. Mas olha na academia, dali um mês, como é que você tá? O teu corpo já tá diferente. E é assim que você precisa entender que a tua vida espiritual funciona. É assim também. É dia após dia. É dia após dia. Se eu vou um dia, treino, faço o que eu tenho que fazer. Gente, se eu tô na dieta, o primeiro dia da dieta eu não vou ver resultado. Mas dali depois de 21 dias, eu já vou ver resultado. Eu vou ver resultado. A Magda deve estar aí. A Magda, a nutricionista que eu fiz um desafio com ela agora há pouco. E ela viu, ela mostrou pra nós isso, gente. 21 dias seguindo você já vê resultado, mas num dia você não vê. 2 dias você não vê. 3 dias você não vê. Mas 7 dias, 8 dias, 9 dias seguidos, sem parar. E é isso que você precisa fazer em 2022. Para de fazer promessas loucas. Coloca no papel o que realmente você vê que vai dar conta de fazer. Seja constante. Entenda uma coisa. Constância, espera e processo vai te levar no propósito. É esse degrau, é esses pilares que vão te ajudar a tocar na promessa.
Não adianta você querer pular etapa que não vai colar. Com Deus não cola. Com Deus não funciona assim. Deus não é enganado. Deus não é enganado. E eu preciso que vocês tomem atitude para isso, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs. Nós teremos durante o ano uma oração para ser feita todos os dias, que é a consagração à Nossa Senhora. Todos os dias. Nós teremos novena, nós teremos leitura diária, nós vamos fazer o evangelho do dia todos os dias. Veja, nós vamos dar um salto, mas vai ser todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Uma vez por mês nós vamos ter uma aula fechada pelo Meets. Gente, já teve aí 2 aulas comigo, já participaram comigo e foram aulas maravilhosas que foram um divisor de águas e nós vamos continuar. Já fizemos o módulo sobre planejamento e falamos sobre vida financeira. Falamos sobre vida financeira, tem lá 4 aulas que eu estou falando para vocês sobre vida financeira, para você mudar a tua vida financeira, se organizar financeiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que em nome de Jesus, vocês assumam o papel de vocês, porque Deus vai fazer o papel dele. Eu não serei a mesma Danusa. Isso eu garanto. Não serei. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Eu não quero de jeito nenhum que a gente se perca. Mas a gente precisa andar junto. Por isso, vem pro Ordena-te, vem para esse curso maravilhoso que tem mudado a vida de muita gente. As meninas que estão no curso, que participam junto lá comigo no curso, pode ir falando aí, gente, que eu sei que tem muita menina aí que já está no curso, a Gislaine aí, as meninas. Gente, fora isso, o curso você ainda vai receber na sua casa, de bônus, o direcionamento e o planner, para você planejar o seu ano. Nas aulas, eu também vou estar ensinando vocês a como preparar, como escrever o seu planner, como trabalhar com o seu direcionamento espiritual, né? Enfim, a Lu tá aí. Lu, beijo pra você, sempre lembro de você nas minhas orações, viu, Lu? Gisele também, o pessoal que tá participando, tá sendo uma bênção. Danusa, como? Isabela, Deus abençoe. Quem? Vanessa, Vanessinha, Deus abençoe. Quem tem interesse, depois da live, entra na bio, clica lá na bio, é só você clicar. Você pode parcelar, gente, dá certo. Não, gente, nossa, vocês não têm noção. E as inscrições vão até hoje, às 23h59. E hoje nós estamos com uma promoção, um bônus especial, e eu espero que você receba esses bônus, que você também seja aí abençoado com este curso. Em nome de Jesus, vamos caminhar em 2022. Amém? Amanhã, 6h30 da manhã, eu te espero para nossa oração da manhã. Vou deixar a live salva, tá? Vou deixar a live salva para que você possa compartilhar e enviar para muitas pessoas, para que elas entendam o processo, a constância e a espera. Vão fazer elas tocarem no propósito. Deus abençoe. Tenha uma noite restauradora de sono e eu te espero amanhã, 6h30 da manhã.